Discutido o comportamento dos nutrientes e a dinâmica dele na planta, no floema, agora a gente vai observar como isso se manifesta visualmente na planta. E para começar, a gente vai para o nutriente, o nitrogênio, que geralmente se manifesta, então, em folhas velhas, em razão da sua capacidade de remobilizar de tecidos de reserva, folhas, para estruturar o crescimento de plantas, de partes novas da planta. Então, é muito comum quando a gente encontra uma lavoura com restrição em nitrogênio, a senescência do bacheiro das folhas mais velhas aqui da planta de milho, para ilustrar um pouco dessa mobilidade, de capacidade de remobilizar do nutriente nitrogênio. Mas não só nitrogênio. Quando a gente pensa em aproveitamento do nitrogênio pela planta, tem um elemento aqui que ele é fundamental para a assimilação do nitrogênio, que é o molibdênio. Então, o nitrogênio absorvido na forma de nitrato, para ele ser assimilado e ser transformado em aminoácido e proteína, eu dependo de uma enzima que chama redutase do nitrato, que depende de molibdênio. Então é muito comum, muitas vezes, a gente observar amarelecimento de plantas, aqui uma leguminosa, aqui uma gramínea, trigo, que o sintoma que eu observo é muito semelhante ao amarelecimento de plantas. Muitas vezes eu identifico isso como uma restrição de nitrogênio, eu aplico nitrogênio, mas na verdade está faltando o quê? Molibdênio, para que essa planta consiga assimilar o nitrogênio que está disponível no sistema. E aí eu tenho muitas vezes a recomendação de mais nitrogênio para a cultura e, na verdade, o que está sendo limitante é o molibdênio. Então, deficiência de molibdênio, ela é muito similar a uma restrição, uma deficiência de nitrogênio, porque o molibdênio está diretamente relacionado à assimilação do nitrogênio na planta. Um outro elemento que ocorre em tecido velho, folhas velhas, é o fósforo. Então, na deficiência de fósforo, a planta ela produz um pigmento chamado antocianina, que tem essa coloração arroxeada, como um mecanismo de proteger o processo fisiológico de transformação de energia luminosa em energia química. Então, para barrar o excesso, para tentar minimizar a quantidade de energia que está chegando para desencadear a produção de energia química, ATP, e aí na deficiência de fósforo eu não tenho a conversão de ATP na planta, há essa produção de antocianina como forma de defesa da planta em restrição, em deficiência ao fósforo. Mas, nesse caso, quando a gente observa muitas vezes plantas de milho, principalmente na bordadura dos talhões, em que eu vejo esse arroxamento da planta, isso daqui também é deficiência de fósforo? Muitas vezes a gente observa plantas bem desenvolvidas, plantas bem intensidade de coloração verde, mas eu observo esse arroxamento. E nesse caso aqui, não é uma deficiência de fósforo. Esse caso é um excesso de açúcar, em que a planta, para se defender, ela também produz antocianina. Onde que é comum a gente observar isso? Em plantas em que o processo de enchimento de grãos ele está ainda começando, e eu vou lá, eu removo a espiga, ou seja, a estrutura que vai receber grande parte dessa reserva em termos de sacarose que está sendo remobilizada para o processo de enchimento.
Se eu tirei o dreno principal, que é a espiga, eu tenho açúcar livre na planta e como mecanismo de defesa para, de novo, bloquear a produção de energia e evitar o excesso de energia pela conversão de luz em ATP e NADPH, a planta ela produz esse pigmento, esse arroxamento como forma aí de defesa do fotossistema. Então, muitas vezes, um sintoma que visualmente ele é idêntico ao arroxamento, mas ele pode ser de origem distintas. No primeiro caso, que a gente observa, é de fato uma deficiência de fósforo, e depois, num segundo momento, é um distúrbio fisiológico pela retirada do dreno principal, acumulando açúcar. E esse acúmulo de açúcar na planta leva à produção de antocianina como um mecanismo de defesa da planta ao excesso de radiação, já que ela entende que tem açúcar sobrando ali no tecido, na folha. Então ela pode parar de fazer fotossíntese porque tem açúcar sobrando. Então, quando diagnóstico errado, muitas vezes eu posso recomendar a aplicação de um fósforo, mas não é essa a principal causa raiz desse problema. Aqui não tem o que fazer, porque a principal dreno de açúcar foi removido, que é a espiga, e aí a planta acumula, fica roxa, como esse distúrbio fisiológico. Um outro nutriente que também aparece em tecido velho é o potássio. Então, deficiência de potássio, a planta de milho ela acumula potássio, muito desse potássio depois vai ser redistribuído, translocado para a estrutura reprodutiva. Na limitação, a gente observa então uma remobilização intensa de potássio de tecidos velhos para atender ou emissão de tecido novo ou o enchimento das espigas. E muitas vezes a gente observa também má formação de espigas pela deficiência de potássio, porque esse nutriente ele está diretamente ligado à capacidade da planta em remobilizar a reserva. Então, na deficiência de potássio, eu tenho um prejuízo nesse migração de açúcar e aí eu tenho má formação de estrutura pela deficiência de potássio. Agora, uma pergunta que muitas vezes a gente se depara nas condições de campo é: como que eu identifico uma deficiência de potássio e nitrogênio se ambas eu observo esse amarelecimento e também ambas ocorrem em folhas velhas? E aí, quando eu olho essa imagem aqui, eu tenho a planta, uma folha de milho controle, né, com todos os nutrientes. Eu tenho a deficiência de nitrogênio, o arroxamento característico pela deficiência de fósforo, o amarelecimento pela deficiência de potássio e um amarelecimento em formas de estrias em folhas velhas pela deficiência de magnésio. E o principal cuidado que eu tenho que ter em identificar uma deficiência de nitrogênio e uma deficiência de potássio é observar a forma com que eu observo esse amarelecimento. Vejam que na deficiência de potássio eu observo aqui um V invertido. Então, eu olhando para a parte verde, eu vejo os bordos amarelados e o meio, a nervura central, verde. Então, eu tenho esse formato em V. No caso do nitrogênio, eu também observo um V, mas um V original, né? Então, eu tenho a nervura central amarela, enquanto os bordos continuam de coloração verde. Então, chegou no campo, coleto a folha, coloco ela na posição horizontal e observo. V invertido, potássio, V normal, nitrogênio. Então, essa é a forma de a gente identificar nas condições de campo como que a gente observa
essas deficiências. E no caso do magnésio, né, clorose internerval. Então a gente vai ver que uma série de elementos a gente vai ver clorose internerval. E depois no final vou explicar por que grande parte desses elementos levam à clorose das nervuras. Aqui um exemplo do magnésio, né? Tem em folhas velhas essas estrias, clorose entre as nervuras, principalmente em folhas velhas, característica então pela mobilidade do magnésio no floema, a capacidade dele de redistribuir na planta. Então, em folhas velhas, eu observo essas estrias de deficiência. Diferente quando a gente observa para elementos que são pouco móveis ou praticamente imóveis dentro da planta, como o cálcio. Na deficiência de cálcio, o que eu observo? Má formação de tecidos novos. Vejam que enquanto eu tinha cálcio suficiente, eu construo o tecido bem formado, uniforme, morfologicamente bem estruturado. A partir do momento que ele acaba não sendo absorvido, tem uma limitação, eu prejudico formação, absorção de tecido novo. E aí eu tenho redução de crescimento, eu tenho má formação de tecido. Então, via de regra, é muito difícil a gente observar deficiência de cálcio nas condições de agricultura, porque eu preciso corrigir solo, toda vez que eu uso calcário, eu elevo a disponibilidade de cálcio muito maior do que o nível crítico para a minha cultura. Então, muitas vezes, quando a gente observa uma adubação de nitrogênio um pouco mais pesada, eu observo aquela má formação, aquelas ondinhas na folha do milho. Aquilo pode ser um crescimento acelerado se o cálcio não conseguiu atender aquela demanda, porque ele depende de transpiração para ser absorvido e chegar no tecido. Aí aquilo lá é um distúrbio fisiológico causado por uma limitação de cálcio ou boro, porque ambos estão relacionados à formação de tecido, mas que não afeta produtividade. Agora, a restrição de reduzir desenvolvimento é muito mais difícil de a gente encontrar em condições de campo, como nessa foto que a gente observa aqui, numa condição de solução nutritiva ausente em cálcio, e aí, de fato, eu não tenho formação de tecido pela sua indisponibilidade. O enxofre. Vejam que, quando a gente olha para o enxofre, por mais que ele tenha alta mobilidade no floema, como eu comentei no bloco anterior, nesse caso, a deficiência ocorre em folha nova, porque ele não consegue sair da onde ele estava, no tecido velho, para atender o crescimento de um tecido novo. Então, deficiência de enxofre é um amarelecimento de folhas novas, característico aí pela limitação desse nutriente em capacidade de remobilizar para um tecido novo, no caso do enxofre. E o boro, que muitas vezes está associado também à má formação, né? Então, cálcio e boro são elementos estruturais. Toda vez que eu observo uma má formação, eu observo uma redução da estrutura da planta, esses nutrientes eles estão diretamente relacionados. Cálcio muito mais difícil de observar a deficiência em razão da aplicação de calcário. Boro já é um elemento que a gente precisa ficar mais atento em relação à deficiência, porque ele movimenta muito no solo, lixivia no solo, então a condição de limitação é muito mais frequente do que quando a gente olha para o cálcio. Então, quando vê má formação, redução de crescimento, deformação de tecido, o boro é um dos elementos que pode estar aí sendo o principal ator desses distúrbios. E quando a gente olha muitas vezes excesso de boro, né? Aqui uma toxidez de boro, ele leva então à necrose do tecido foliar. O boro tem uma particularidade em que o nível de deficiência, o nível de toxidez é muito próximo. Então, serrar a mão aí no boro é fácil ver toxidez de boro na planta.
e por ele atuar grande parte também nessa estruturação da planta e na capacidade da planta movimentar fotoassimilados, então a gente vê aqui, observa, né, redução do crescimento radicular. Então, às vezes a parte aérea ela está bem desenvolvida, mas eu tenho redução do crescimento radicular por menor disponibilidade de boro. E aí, quando a gente pensa em solos com presença de alumínio, deficiência de boro, o sistema radicular ele é muito impactado, e aí eu não estou vendo aqui na parte aérea, né? Então, não vejo deficiência, mas o sistema radicular está sendo prejudicado. E um outro ponto interessante do boro é que ele participa da fecundação. Então, plantas deficientes em boro têm esporos, têm pólen prejudicado, e aí, com menor viabilidade, ele afeta a formação, então, a fecundação de espigas de milho. Então, muito parecido com o potássio, e aí vejam, então, muitas vezes a dificuldade de eu receber, muitas vezes, uma foto de uma espiga nessa situação e perguntar o que aconteceu, né? Então, muitas vezes pode ser limitação de água, pode ser uma deficiência de boro, pode ser uma deficiência de potássio, afetando visualmente uma má fecundação, má enchimento, má formação da espiga de milho. Um outro elemento que tem característica muito forte na cultura do milho é o zinco. Então, quando a gente olha para as plantas gramíneas, o zinco ele tem papel fundamental porque fisiologicamente essas plantas elas dependem de um processo fisiológico que é uma etapa antes do CO2 chegar até a rubisco, que é uma enzima anidrase carbônica que pega o CO2 e incorpora isso num outro composto, que é o malato, que consegue atravessar e liberar o CO2 lá para rubisco. Então, o milho ele tem uma etapa na fotossíntese de uma enzima que depende de zinco. Então, o zinco ele passa a ser um nutriente exigido em maior quantidade em gramíneas por ela ter essa característica de metabolismo C4. E, geralmente, o que a gente observa na deficiência de zinco? De novo, essas estrias em folhas novas sendo formadas, e não só as estrias sendo formadas, né? Mas eu tenho o quê? Um encurtamento de internódio. Então, encurtamento de internódio, folhas estriadas sendo formadas, eu tenho uma possibilidade de redução de deficiência de zinco, principalmente porque zinco, além de participar, então, da conversão do CO2 pela anidrase carbônica, eu tenho o zinco participando na produção de auxina. A auxina é um hormônio de crescimento de internódios. Então, plantas deficientes em zinco, eu tenho uma deficiência de auxina e aí eu tenho encurtamento de internódios, eu tenho encavalamento dessas folhas. Então, esse é um sintoma aí de restrição da disponibilidade de zinco. Quando a gente olha esses dois elementos, pensando então na vegetação, má formação de tecido, redução de crescimento, internódio curto, formação de estrias, quando a gente olha a função de zinco e boro no florescimento, eles participam muito na qualidade da fecundação. Vejam que uma planta bem suprida com zinco e boro, eu chego a aumentar em praticamente 80% a capacidade de produção do quê? De pólen. Não só quantidade de pólen, mas diâmetro de pólen. Então, tanto número de pólens nessa estrutura, quanto diâmetro de pólen, mostrando que tem maior reserva. Então, vejo aqui uma planta bem nutrida em zinco e boro, tem um bom crescimento, um bom desenvolvimento, mas também tem uma capacidade reprodutiva maior.
porque eu tenho mais pólen por antera e pólen de maior diâmetro, mostrando reserva de pólen, tão importante para a fecundação, formação da espiga dessa cultura. Outro elemento que também apresenta um aspecto estriado é o manganês. Então, quando eu vejo folhas novas com esses aspectos de estrias, né, é muito relacionado a uma menor disponibilidade de manganês. Então, folhas velhas, magnésio, folhas novas, manganês. Então, sintoma visual muito semelhante, mas nas condições de campo, se está com maior frequência em folha velha, magnésio, em folhas novas, manganês. E aí, quando eu tenho na dúvida, não tenho certeza de qual elemento é, eu tenho que coletar a folha, mando para o laboratório para checar se essa limitação é de manganês ou magnésio. O que acontece muito que a gente recebe imagens, tenta ir no campo e fazer um posicionamento, e se eu tenho uma deficiência de manganês e estou fornecendo magnésio, eu não consigo atuar, ou se tem uma deficiência de magnésio, eu estou fornecendo manganês, novamente, eu não consigo corrigir porque eu não identifiquei a causa raiz desse problema. Um outro elemento que aparece aí com menor frequência, principalmente quando a gente tem condições tropicais e nossos solos têm alta disponibilidade de ferro, então é muito mais por algum manejo que o encharcamento de solo, alguma limitação mais pontual, localizada, é o ferro. Então, o ferro é difícil a gente observar essa situação em campo, né? Então, aqui é uma deficiência severa de ferro, levando ao quê? Até um branqueamento, umas folhas de aspectos de coloração branca, em razão da menor disponibilidade desse elemento para atender aí a crescimento e formação de tecido das plantas. Então, folhas novas, aqui uma deficiência severa, caminhando até para folhas mais velhas, mas quando a gente observa aqui, folhas brancas, ilustra uma deficiência acentuada, nesse caso, do elemento ferro. O que acontece que, quando a gente olha elemento por elemento, fica muito fácil distinguir que a causa daquele sintoma vem da menor disponibilidade de um nutriente, porque muitos desses estudos eles ocorrem em solução nutritiva, que eu omito um nutriente, e aí aquele sintoma ele é predominante. Esse trabalho ele fez o seguinte, ele colocou e estudou a interação ferro e zinco na deficiência, e vejam que na deficiência de ferro, na suficiência de ferro e zinco, eu tenho uma folha bem formada, raiz em desenvolvimento, bom aspecto de área foliar. Quando eu venho para deficiência de zinco, eu tenho um menor desenvolvimento de planta, mas uma planta ainda de coloração verde acentuada, mas eu observo o quê? Estrias, estrias sendo formadas nas folhas em razão da deficiência de zinco. Quando eu vou para uma deficiência de ferro, eu tenho o amarelecimento dessa folha, quando caminhando aí para o branqueamento das folhas, né? Como eu observo aqui. E aí, quando eu tenho uma deficiência de ferro e zinco, vejam que predominantemente aparece o quê? Deficiência de ferro. Porque eu consigo... Essas estrias, elas não são mais predominantes, porque o ferro... E aí, um amarelecimento muito mais acentuado. Então, em campo, muitas vezes a gente faz um diagnóstico da deficiência, ele acaba sendo prejudicado por imagem, porque não acontece um único nutriente limitante naquela condição. Geralmente eu tenho uma combinação de fatores que afetam a disponibilidade do nutriente, e aí eu posso ter efeito somado, efeito inibindo o nutriente, inibindo a deficiência do outro,
Então, por exemplo, eu tenho um efeito somado aqui de ferro e zinco, deixando uma planta muito mais amarela do que só a deficiência de ferro ou só a deficiência de zinco. A gente viu que a interação de molibdênio e nitrogênio, que os dois levam ao mesmo aspecto visual de planta, e aí eu não sei se é deficiência de nitrogênio ou molibdênio, então fazer um bom diagnóstico também com auxílio de análise foliar para gerar histórico daquela situação, daquele talhão, ele ajuda para prever futuras deficiências de nutrientes quando limitantes naquela área. E tem vejam que quando a gente olhou por esses elementos, vários deles, o que a gente observa? Amarelecimento, estrias, clorose internerval, porque grande parte desses elementos, quando a gente fala, por exemplo, do magnésio, a gente fala do manganês, a gente fala do ferro, eles estão constituídos nesse processo fisiológico que é a conversão de energia luminosa em energia química, ATP, NADPH. Então, toda vez que tem limitação desses nutrientes, qual que é a defesa da planta? Degradar a clorofila. Degradar a clorofila não pela deficiência de magnésio, mas porque a planta entende que precisa reduzir a interceptação de luz para evitar que elétrons sejam produzidos e rompam a membrana. Então ela desliga, tirando o quê? Tirando clorofila, quebrando clorofila, deixando a planta amarela. Isso ocorre na deficiência de manganês, isso ocorre na deficiência de magnésio, deficiência de ferro, porque todos eles estão constituídos nesse processo. Então, como forma de desligar, a planta apresenta o aspecto clorótico. E aí a intensidade, a distribuição, muitas vezes permite a gente indicar qual que é o nutriente que está mais limitante. Bom, quando a gente olha para a toxidez, é muito difícil a gente observar em condições de campo excesso de nutrientes. Então, a maioria das toxidez que a gente observa é por uma aplicação errada de um nutriente, um excesso muitas vezes, de um defensivo que intoxica a minha planta, e aí, muitas vezes, o sintoma de deficiência de toxidez ele é muito parecido. Então, quando a gente pensa em condições normais, a planta ela evita ao máximo que o nutriente se acumule na folha, porque lá é que é a principal fábrica de produção de carboidratos da planta. Então, eu primeiro observo acúmulo em raiz, acúmulo em colmo, e o último momento a gente vai observar acúmulo de nutrientes na folha em condições de excesso. Então, toxidez de nutrientes é muito mais difícil de a gente observar em condições de campo. Então, quando a gente olha, e aqui caminhando para as considerações finais, não é só a baixa disponibilidade do nutriente, mas também o desequilíbrio de nutrientes no solo pode levar a uma deficiência nutricional. Então, se eu tenho um excesso de enxofre, eu posso ter uma redução de absorção de molibdênio, eu posso ter um amarelecimento de planta, porque está tendo competição deles, e aí o que eu observo é muito semelhante a uma deficiência de nitrogênio. Ou eu tenho um excesso de potássio inibindo a absorção de magnésio. Então, no solo, os nutrientes estão em condições elevadas, mas a competição, o desequilíbrio, também pode indicar essa deficiência nutricional. A deficiência ou toxidez segue distribuição na folha. Então, quando eu olho muitas vezes o excesso de um nutriente, ele é muito parecido com a deficiência de um outro nutriente. Então, excesso de boro, muitas vezes levando a uma clorose, e eu tenho a deficiência de manganês, deficiência de ferro, levando também a uma clorose. Então, cuidado com o diagnóstico simplesmente por imagem, sem auxílio de ferramentas analíticas para a gente chegar, de fato, na causa raiz do problema. Tudo isso porque uma planta deficiente, quando ocorrida, ela não volta ao seu estágio fisiológico sem experimentar
a limitação. Então eu tenho que trabalhar com prevenção. Se minha planta sofreu deficiência, mesmo que eu aplique o nutriente no solo, aplique o nutriente na folha, tentando recuperar aquela planta, a recuperação não a torna igual à planta que não vivenciou essa experiência. Já tive dano no processo fisiológico. E o sintoma visual, ele deve nortear a amostragem para análise de composição química. Então, muitas vezes a gente tem um distúrbio fisiológico e, na verdade, é uma limitação de nutrientes. O exemplo que a gente deu lá é o fósforo e o acúmulo de açúcar. Eu tenho um arroxeamento da planta, muitas vezes eu vejo a planta roxa, eu vou aplicar mais fósforo e, na verdade, o que é? É um acúmulo de açúcar, de sacarose, em razão de uma menor disponibilidade de dreno nessa planta, afetando, então, visualmente como que eu observo esse aspecto fisiológico que pode ser desencadeado tanto para deficiência de fósforo como um excesso de açúcar. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado esses 2 blocos em que a gente discutiu, então, aspectos que levam a planta a apresentar esses distúrbios fisiológicos por meio de imagens através da limitação e toxidez dos nutrientes. Até mais!